Então, você cobriu a guerra das Malvinas. Sim. 1982. Para quem não sabe, Malvinas é aqui do lado da Argentina, né? Perto do Brasil. Exatamente. Bem aqui perto aqui do Rio Grande do Sul, aqui na região ali. Como é que é cobrir uma guerra? O que é uma guerra pra gente que nunca viu uma guerra de perto, meu brasileiro? É punk, parceiro. É assim, eu fui a primeira mulher. Porque foram vários homens cobrir, porque o meu diretor disse, não, mulher não cobre guerra, aquelas coisas, né? Mulher não cobre guerra, mulher não faz isso. Aí ele mandou vários homens, e como eu sou realmente uma pessoa abençoada, quando ele achou que não tinha mais nenhum repórter para ir, vai a glória, porque eu ficava enchendo o saco dele. Deixa eu ir, mano, eu quero cobrir uma guerra, depois me arrependi tanto. É o momento body jump, não? Esse aí? Exatamente. Foi, né? Aí eu falei, deixa eu ir, bom, me deixou ir. Cara, eu em Buenos Aires, a gente ia para Punta Arenas, que era onde acontecia a guerra, e era uma guerra que não tinha tiro. Ela foi toda feita por minas terrestres. Tanto que depois morreram muito mais soldados desativando minas do que durante a guerra. Foi horrível. E eu tive a bênção de... Eu sou tão cagona que eu acho que 2 semanas depois que eu estava lá, a guerra acabou. Eu anunciei o fim da guerra. Quer dizer, eu sou uma pessoa do bem, entendeu? Mas foi um alívio tão grande, meu Deus do céu. Você andou pelo... O que aconteceu na Argentina? Como é que é uma guerra dentro de dentro? Você estava lá, Você como é que é tensa, isso? você tem que sair o tempo todo para ter as informações. Aí você se junta com os outros correspondentes. Onde você se encontrava? Onde? Em bares? E onde? Não, a gente em todo quanto é lugar, restaurante, bares, e a gente ia até o limite para você não ir nas partes e que podia ser terreno minado. Mas vai saber. Terreno minado, agora eu vou perguntar, eu ouvi você falar, eu não perguntei, quem plantou essas minas? Como assim terreno minado? Porque era uma guerra por território. Então, o que os argentinos era que fizeram? Bomba para pegar inglês? Os argentinos botaram aqui o mino em tudo quanto é lugar para o inglês chegar para explodir. Que tipo de lugar? Punta Arenas. Punta Arenas. Punta Arenas é essa parte das Falklands, que são essas ilhas Malvinas, que para os ingleses chama Falkland, e para eles Malvinas, e fica entre os 2 territórios. Qual que era o motivo da guerra mesmo? É isso, a disputa do território. Quem é que os tinha ingleses direito? queriam essas Falklands, e os argentinos queriam para eles o que para eles seria as Malvinas. E aí vamos que vamos brigar. Quem estava certo nessa? Olha, porcaria no alto mar. Mar não tem dor, aquilo é terra de ninguém. Mas o homem sempre vai lutar pelo poder. Quem tem razão, não sei. Hoje elas são dos ingleses. Os ingleses lá ganharam. longe, né? Ser dona de uma ilha do lado da Argentina. Exato, mas isso é o colonialismo, homem. Né? O homem quer o poder o tempo todo. Ele vive para isso. E aí, por causa disso é que você vê hoje o mundo que a gente tem. Disputa religiosa. Parece absurdo, né? É absurdo. Você que anda no mundo, a gente quando anda no mundo, esse mundo árabe, eu como sou um conjunto de religiões hoje, eu aprendi, estudei, eu gosto de religião, eu gosto de cultura. Então o que acontece? Eu tenho um lado muçulmano, eu tenho um lado judeu, eu tenho um lado católico, eu estudo cabala, eu gosto de tudo. Mas o homem não, o cara ele quer separar. Ao invés de permitir que cada um seja o que é, não, você tem que ser igual a mim, eu tenho que ser igual a você, ela tem que ser igual a ela, e vive essa merda que a gente está vivendo hoje. Você consegue filtrar, entender o pensamento central de cada religião? Assim, você eu entendi, gostei. É muito diferente uma da outra? Eu gosto da essência, porque na verdade não. Toda religião tem um objetivo só. Cada uma tem um Deus que tem um nome. É você exercitar a sua fé. Só que cada um quer exercitar a fé da maneira que acha correto. Então, um acha que a mulher tem que estar coberta, ela não pode chegar perto do homem, não pode isso. Mas se você pensar que tem religião, tem uma parte do candomblé, em que também a mulher é bem separada do homem e que a mulher é que exerce o poder, toda religião, como tudo na vida, é uma disputa de poder. Quem gosta disso entra de cabeça. Eu aprendi, tentei entender para poder ficar o mais longe possível. Então, assim, eu acordo, escuto os meus mantras budistas, que eu fui 6 vezes na Índia, fiz trabalho voluntário na Índia, na África. Então, eu gosto. Aí escuto meu mantra de manhã. Aí, à tarde, vou escutar Tom Jobim, Djavan.
Eu sou uma mistura, eu sou um samba, literalmente o samba da crioula doida. Qual que foi do seu trabalho voluntário na África, impulsionado por você mesmo? Qual que foi? Eu fui sozinha para a Nigéria, que eu já tinha feito matéria lá. Certo. Até postei no outro dia, você viu? Eu postei no Instagram uma das matérias que eu fiz sobre a escravidão, da onde saíam os negros da Nigéria. Então eu já tinha ido para a Nigéria, fiquei lá 1 mês e meio percorrendo aquele país que é incrível. Lá tem o maior festival de pesca de toda a África, aí fui filmar isso lá. Aí gostei e depois voltei sozinha para fazer um trabalho voluntário com as meninas, com as crianças, que era muita miséria. Só que eu queria ficar 2 meses, mas não consegui, fiquei quase 1 mês, fiquei 20 e poucos dias, porque era muita violência, e lá a mulher sozinha não tem quase que condição de existir. Eu estou falando de um trabalho, de uma coisa que eu fiz tem 15 anos, mais ou menos, 16, e era muito perigoso. Que tipo de violência? Era o tempo todo, eu tinha que ficar trancada no quarto, quando eu saía quando eu não estava trabalhando com as meninas, que tinha o risco de violência, de estupro, de ser assassinada, porque foi lá que surgiu esse Boko Haram, que é um grupo extremista que sequestra as meninas na escola. Logo depois que nós saímos, que eu saí de lá, começou a surgir esse Boko Haram. Então foi um país muito difícil, mas eu fiquei lá, consegui fazer alguma coisa que eu queria, fiz na Índia e depois fiz na Bahia. Foi uma coisa também que foi maravilhosa na minha vida. Aí parei, agora deu, agora só cuido das minhas filhas, agora estou quietinha e o mundo, porque também tem uma hora que você tem que, não é dar uma desacelerada, porque eu estou acelerada no mundo, na vida, desde que eu nasci, eu nunca tive tempo de respirar. Aí agora eu tenho que, estou lá focada nas minhas filhas. Né, porque... O que é esse Boko Haram? O que é isso? É um grupo extremista de origem islâmica, muçulmana, que ele sequestra crianças na escola. Já sequestraram 100, 200. As meninas ficam meses com eles, sendo violentadas. Aí, algumas vezes, eles devolvem, algumas, outras não. É o grupo, talvez, atualmente considerado o mais extremista em termos de sequestro, violência de crianças no mundo. Qual que é a reivindicação deles? Eles têm uma causa? Não, nenhuma. A causa é maldade de alma, eu acho. Eles botaram o nome, Boko Haram. Qual a informação? O que significa? Você sabe? Não sei. Não sabe. Não, é um nome muçulmano, alguma coisa assim. Mas o Islã aceita isso? Você... Mano, cada um interpreta a religião como quer. Se você for estudar o Islã com profundidade, não tem nada a ver com isso. Sim. É uma coisa linda. Tem nada a ver com se você vir o catolicismo, tudo. Só que cada ser humano interpreta da maneira que quer, com o olhar que quer. É isso que desvirtua tudo na religião e na divisão entre os homens. É o olhar de cada um. Que se você olhar a essência de cada religião, caramba, é tudo maravilhoso, maravilhoso. Por isso que eu tenho em mim um pouco de cada uma delas, que elas são maravilhosas. Tem umas passagens interessantes aqui, a Semayá pesquisou, que você entrevistou chefes de Estado durante a ditadura militar, né? Tem um público bem jovem aqui que só ouve falar o que é uma ditadura militar, eles não imaginam, né? Tem uns até que flertam com isso de novo por não saber como é, né? Então é bom uma pessoa que conhece, que passou e que viu, explicar a verdade sobre isso. Então teve tem uma passagem aqui que é o seguinte: você foi entrevistar o então presidente João Batista Figueiredo, que eu lembro bem dele. E tem uma frase aqui que foi atribuída a ele. Eu quero saber se é verdade. Não deixem aquela neguinha chegar perto de mim. É verdade isso? Na verdade, ele sempre dizia: aquela neguinha da Globo não pode chegar aqui. Porque o que acontece? Eu comecei a trabalhar na época da ditadura, no final do governo Médici, né? Aí depois teve o Geisel,
E todos, de uma maneira ou de outra, tinham uma certa elegância. E o general Figueiredo, ele chegou para atropelar. E como eu tinha acesso aos lugares mais reservados, quando tinha cobertura, quando chegava lá, todo mundo me deixava passar, todo mundo já me conhecia, tinha tempo que eu estava fazendo isso. E ele ficava indignado. Ele? Ele. Porque a gente teve uma passagem que eu fui, quando ele foi indicado para ser presidente, aí ele fez um pronunciamento na Vila Militar que ele dizia: para manter a democracia eu prendo, bato e arrebento, não sei o quê. Só que na hora que ele falou isso, o meu filme na época era filme, o filme acabou, eu não consegui gravar. E aí eu fui lá falar: general, por favor, o senhor pode repetir o que a gente não gravou? Ele: não vou repetir. Aí eu pedi umas 4 vezes a ele, gentilmente: é Jornal Nacional, eu não posso voltar sem isso. Ele falou: minha filha, eu já falei com sujeito, verbo, predicado, predicativo indireto, que eu não vou falar. Só que eu sou boa de português. Aí eu falei: caramba. Aí eu lembrava, agora não vou lembrar, mas eu sei que na época não tinha mais o predicativo direto ou indireto. Uma das coisas que ele tinha citado, eu falei: presidente, desculpa, mas não tem mais predicativo direto. Aí o cara ficou puto da vida. Tira ela daqui, tira ela daqui. A partir daí, ele tomou um ódio santo de mim. E ele não tinha como se enganar, porque a única preta era eu. Então eu chegava, ela chegou e ela: tira a neguinha daqui. E isso foi o tempo todo, enquanto ele foi presidente. Mas eu estava lá, ele mandava eu sair, mas eu estava lá. Então, assim, eu tive várias experiências terríveis, uma época terrível. A gente chegava na redação, tinha lá: hoje não pode falar sobre isso, hoje não pode falar sobre aquilo. Era censura em cima de censura. Então eu me espanto hoje as pessoas pensarem na possibilidade de uma volta à ditadura. É como se a gente voltasse para o inferno. Então, é como se a gente botasse o Boko Haram para o poder de novo. Então, assim, meu Deus do céu, ditadura nunca mais, nunca mais.